Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma integração simples entre uma aplicação Net e usando o Grafana Lock e o dashboard Grafana. Tudo isso usando o Docker, né? E também o OpenTelemetry, né? Que é a biblioteca que o Grafana também está utilizando por baixo. A aplicação é algo simples, né? Vai ser praticamente 3 containers. Vai ser um que vai ser o do dashboard da Grafana mesmo, né? O do Grafana Lock. E o aplicativo simples, que vai ser um Minimum API, que vai estar escrevendo log praticamente para o Grafana Lock, que é como se fosse um banco de dados, né, de logs. E no Grafana Dashboard a gente vai consultar, né, que manda requisição para consultar os logs e o Grafana Lock ele envia. Esse é um cenário mais simples que tem, não é um cenário de produção, porque geralmente a forma mais eficaz é ter um collector, né, que é o Grafana Alloy poderia ser nesse caso, que poderia, ao invés de estar conectando diretamente com ele, estaria conectando com o collector. Mas enfim, essa arquitetura depois a gente vai ver, que eu vou mostrar um outro exemplo usando ele. Vamos para a aplicação. Bom, a aplicação é algo bem simples, vai ser só um endpoint que tem, né, que é lock log. E esse endpoint ele tem os níveis, né, de log que ele vai imprimir, que é o trace, debug, information, enfim, tá aqui. Esse log request é um objeto simples, está aqui embaixo, que é um record, que tem um level e tem a mensagem, né, que ele recebe que vai ser impresso aqui dentro. A configuração é algo bem simples, praticamente aqui, ó, ele está configurando a URL, tá? A URL do lock, que vai estar recebendo os logs, o tipo do protocolo, tá? De biblioteca que eu usei do próprio Grafana mesmo, que é esse Grafana OpenTelemetry, que acabaram de disponibilizar uma versão para o .NET 10, né? É, essa, esse Hotel Export OTLP Endpoint, ele nada mais é do que uma URL. Eu vou mostrar aqui, ó, que nada mais é a URL aonde que ele vai estar enviando os logs. Como isso aqui, é, essa aplicação aqui no Visual Studio que eu estou mostrando está fora da rede Docker, aqui está como localhost, né? Mas no Docker Compose, que eu vou mostrar mais para frente agora, você vai ver que vai estar o nome do container do lock, tá? Algo que é interessante notar, também observar, é o level do log. Eu deixei aqui como trace, que é o menor que tem, que é o mais verboso, que quer dizer que ele vai imprimir tudo, né? Por sinal que ele está na sequência, né? É o trace, debug. Se ele tiver no nível a mais, se no teste que a gente vai fazer agora, ele não imprime os níveis inferiores. Por exemplo, eu deixei configurado o trace, né? Então, ele vai imprimir o trace, que é o 0, 1, enfim, e assim por diante. Se eu tiver deixado configurado o 2, que é o information, e no teste eu tentar mandar um debug ou um trace, ele não vai imprimir. Então, é interessante ficar observar essa configuração aqui, tá bom? Beleza? Tá, o Docker Compose aqui são 3 serviços, né? Esse aqui praticamente é a minha aplicação C Sharp, minha aplicação C Sharp, Minimal API. Aqui ele vai estar criando uma imagem dessa aplicação aqui, que está aqui nesse Dockerfile. É algo bem simples, ele só está containerizando, né? Enfim. Aqui tem algumas configurações, né? Um environment que eu estou definindo aqui para enviar na hora que ele estiver rodando o container. O tipo do nível de log, né? Eu deixei como 3 para ele imprimir tudo. Lembrando que isso é para teste, geralmente em produção não é interessante, né? Aqui é a porta que ele vai estar rodando. E aqui é aquele mesmo endpoint que eu mostrei no app settings lá atrás. Você perceba que aqui ele está referenciando o nome do container, porque como ele está dentro aqui essas aplicações estão dentro da rede, que é essa App Network, então eles conseguem resolver o nome, né, o DNS, diferente dessa aplicação externa aqui que eu abri aqui no Visual Studio. Beleza? Aqui eu estou fazendo um bind de portas, beleza? Aqui eu estou falando que ele depende do Grafana Lock para funcionar, né? Para subir.
Beleza, aqui é o lock, né, que é como se fosse o banco de dados de logs. Beleza, aqui eu estou usando a versão 3.5.10 dele. Aqui eu estou mapeando algumas portas, tá bom? Que são de uso. Acho que eu não estou usando essa aqui, essa 4318, que é para mim estar enviando via push, né, os logs aqui. Tem esse arquivo de configuração que é necessário, porque senão a gente não consegue startar o container, que ele exige algumas configurações. É algo bem simples, eu sintetizei as configurações, está aqui, ó, mas vai estar no repositório Git. É para funcionar da forma mais simples possível. Obviamente, de acordo com a necessidade, ele ficaria um pouquinho mais complexo, mas ó, tá em memory, enfim, bem simplesinho. Tá, aqui é o Grafana Dashboard, que vai ser onde a gente vai consultar ele lá, tá? Aqui eu defini a porta, ele vai rodar na 3000, a senha aqui, estou definindo aqui que ele vai ser admin. E tem esse volume que eu estou montando aqui, isso aqui eu também montei como volume, eu estou montando na realidade direto para o arquivo de configuração, que no caso seria esse aqui. Esse provisioning, né, que data source YAML, o que ele é? Deixa eu abrir aqui. Eu estou mapeando o data source, que é como se fosse uma fonte de dados, né, do Grafana Lock, de forma automática, né? Ou seja, esse arquivo aqui, ele já faz essa configuração na hora que o container do Grafana ele já subir. É obrigatório? Não, mas dá para agilizar o processo, né? Porque do contrário eu teria que fazer esse processo manualmente. Eu vou mostrar como que faz lá, mas é só para saber que isso aqui serve só para isso. Se eu tirasse ele, por exemplo, não iria interferir, tá bom? Beleza, vamos rodar então, vou mostrar funcionando. Aqui eu já baixei, eu estou aqui dentro, baixei o repositório, dá um docker compose up, -d. Aqui, ó, início, ó, todas as aplicações foram iniciadas, Grafana Dashboard, Grafana Lock, o app. Vamos acessar o Grafana, que é o 3000, a senha admin, o usuário admin também. Ele vai pedir para mudar a senha, não vou clicar em skip, beleza? Tá, aquela configuração que eu mostrei lá, que está no data source, é isso aqui, ó. Perceba que aqui ele já tá mapeado, tá vendo? Grafana Lock 3100. Sem aquele arquivo, a gente ia ter que fazer isso manualmente. É simples, né? Mas para processo repetitivo e para teste, isso aqui é mais fácil. Era só clicar aqui, ó. New, Lock e configurar. Mas beleza, a gente não vai fazer aqui, já está feito. Vamos aqui em Explorer. Aqui, ó, Select Label. Vamos colocar Service Name. Grafana. 5 minutos. Vamos ver o que já tem aqui. Olha, já tem alguma coisa da aplicação que iniciou. Vamos mandar alguma requisição. Já deixei algumas aqui salvas aqui, ó. Vou mandar um trace, debug, information, warning, erro e critical. Vamos atualizar. Olha aqui, ó. 3. Tá vendo? Aqui tem como a gente fazer uns filtros, né? Ou usando aqui essa tela aqui. Enfim, ou usando essa notação do lock, Grafana Lock. Mas, por hora, na verdade, era esse exemplo que eu queria mostrar, tá? A aplicação escrevendo log direto e a gente consultando pro Grafana Lock.